no PowerPoint, né? Legisladores com a finalidade de tentar superar essa crise. O primeiro legislador nomeado foi um eupátrida chamado Drácon. Né? Imagine um sujeito tosco, né? Um sujeito tapado. Né? Ele achava que bastava meter medo naqueles que estão protestando que tudo se resolveria. Não é? Por isso que as leis que ele vai criar eram leis extremamente rigorosas, não é? Muitas delas com penas, não é? Que iam até a pena de morte, vão ficar conhecidas como, não é? Leis draconianas. Até hoje, o adjetivo draconiano significa algo rigoroso. Tranquilo? Evidente que não deu certo. Não é? Os demiurgos, os georgóis, os tetas não se intimidaram e continuaram seus protestos. A oligarquia ateniense resolveu nomear, não é, um novo legislador, chamado Solon. Não é? O Solon percebeu que a única solução, não é, para essa crise que a cidade de Atenas sofria era indo à raiz do problema. Não é? O que grande parte da população temia? A escravidão por dívida. O que o Solon fez? Extinguiu, acabou com a escravidão por dívida. Mas ainda restava a questão da participação política dos comerciantes, dos demiurgos. Não é? Lembrando que os únicos que eram cidadãos, que tinham direito a participar, eram os eupátridas. O Solon acaba criando a possibilidade de uma participação censitária na política, ou seja, todos aqueles que tivessem uma renda alta teriam direito de participar do governo da cidade. Isso abria espaço para que os demiurgos, os comerciantes, não é, pudessem participar do governo. O problema é que quem não gostou nada dessa história foram os eupátridas, que não queriam largar o osso. Eles queriam continuar com o mesmo sistema de governo, onde só eles, não é que mandavam na cidade. Isso vai, não é, provocar uma guerra civil. Não é? Quando o diálogo termina, o próximo passo é o conflito armado, é o uso da violência. Não é? Você vai ter, não é, por vários anos a cidade sendo palco de uma guerra civil, e quem vai passar a governar a cidade são aqueles que tinham, não é, mais homens armados do seu lado. Começa um curto período da história da cidade de Atenas, chamado período das tiranias. Não é? O tirano não era necessariamente um mau governante, mas ele governava pela força, não é, das armas. Não é? Então o sistema político chamado oligarquia acabou. Não é? Desapareceu, não é? E a gente passa a ter um governo autoritário. Com o passar dos anos, a gente vai ter um tirano chamado Pisístrato, que resolve mudar tudo isso. Não é? De criar um sistema que abrisse a possibilidade de mais gente participar. Não é? Vão ser lançadas as sementes daquilo que passará a ser conhecido como democracia. Agora a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala de democracia na Grécia Antiga, não é? A democracia que vai nascer em Atenas. A palavra democracia significa governo do povo. Deimos, demo de deimos, não é? Povo, crato, cracia de crato, poder, poder do povo. Dizer que a democracia de Atenas era o governo do povo é um exagero. Não é? Tem que tomar um certo cuidado. O que vai passar a acontecer? Em primeiro lugar, as decisões em Atenas vão ser tomadas, não é, por todos os cidadãos em praça pública. Ou seja, vai ser uma democracia direta. Qualquer cidadão pode, não é, na assembleia, que acontecia na praça, na ágora, pedir a palavra, propor a criação de uma lei, propor uma obra pública, que poderia ou não ser aprovada, não é, pela assembleia, que era composta por todos os cidadãos, que aplaudiam quando aprovavam a proposta ou vaiavam quando eram contrários. Tranquilo, gente? Então era uma democracia direta, diferente daquelas que nós temos hoje no mundo ocidental, que são democracias representativas, ou seja, nós elegemos representantes para tomarem decisões por nós. Não era assim em Atenas, era uma democracia direta. Agora o grande problema é o seguinte: quem é que podia ir para a praça participar das decisões? Quem era cidadão em Atenas? Não é? Aquela questão de renda não existe mais. Não é? Cidadão em Atenas a partir do século V a.C. é todo ateniense, filho de pais atenienses, então quem veio de outra cidade não podia participar. Homem, as mulheres estão excluídas, e livre, os escravos estão excluídos.
Aí é que está o problema. Não temos mais o critério de renda, então qualquer teta pobre camponês tem o mesmo direito que um eupátrida, um demiurgo, né, de ir na praça e fazer propostas e votar. Só que a maior parte da população não participava. Em primeiro lugar, as mulheres estão excluídas. Só as mulheres são cerca de metade da população. Os escravos, que eram muito numerosos, estão excluídos. E os estrangeiros, que eram chamados de metecos, também estão fora. Não é? Eles não têm direito algum na cidade. Então, para você ter uma ideia, participavam das decisões da cidade de Atenas algo em torno de 10% da população. Essa era a democracia, não é, criada em Atenas. Mas, bem ou mal, não é, foi uma invenção tão importante que ela está presente até hoje no mundo ocidental. Tranquilo, gente? Então era isso que você precisava saber a respeito da cidade de Atenas. No final do PowerPoint, você percebe que eu coloquei ali uma tabela comparando as duas principais cidades gregas. De um lado Atenas, do outro Esparta. Então vamos ler essa tabela. A economia. Em Atenas era uma economia mercantil, baseada no comércio. Em Esparta, uma economia agrária, baseada na agricultura. A educação em Atenas era voltada para formar um cidadão. Se você tivesse direito a participar da política na sua cidade, se é cidadão, e não participasse, você era visto como um pária, você é um ser desprezível. Então se dava um grande valor para a formação do cidadão, para o debate em Atenas. Já em Esparta é o contrário. A educação era voltada para formar militares da elite espartana e o debate não era valorizado. Tranquilo? A cidade de Atenas era uma cidade cosmopolita. O que quer dizer isso? Uma cidade aberta ao mundo. Você tinha muitos estrangeiros, gregos vindos de outras cidades, pessoas vindas de outras civilizações. É como uma cidade como Tóquio hoje, Nova York, São Paulo, onde você encontra gente do mundo inteiro. Já em Esparta não. Esparta era marcada pela xenofobia, eles não gostavam de estrangeiros, eles não aceitavam gente de fora. Tranquilo? E na política, Esparta, durante toda a sua história, foi uma oligarquia, um governo da elite de esparcíatas, enquanto que Atenas inventou essa novidade chamada democracia. Tranquilo, gente? Agora vamos lá para o capítulo a respeito de Atenas, respondam as questões e amanhã eu estou postando para vocês a resolução dessas questões. Tranquilo? Um grande abraço para vocês, não saiam de casa, se cuidem. Um beijo.